O fim do Vale Refeição, o do Vale Alimentação, é muito pior do que a gente pode imaginar. Eu estou aqui com o doutor, professor universitário, Roberto Baumgarten, especialista na matéria. Doutor Roberto, realmente o Vale Refeição e o Vale Alimentação estão em perigo? Sim, estão em perigo, estão em ameaça. O Vale Refeição, o Vale Alimentação e as demais modalidades do Programa de Alimentação do Trabalhador. Cesta de alimentos, restaurantes internos, refeitórios internos, refeição transportada, enfim, todas as modalidades previstas no Programa de Alimentação do Trabalhador estão sob ameaça em razão de uma alteração na forma de substitutivo que se encontra em debate agora e se refere à reforma tributária. Mas o deputado Celso Sabino, que é o autor dessa infeliz emenda, ele disse que não vai acabar. Eu vi matéria dele, diz, não vou acabar, isso eu vou compensar de algum jeito. Vai ou não vai acabar? Não, o substitutivo não prevê nenhuma compensação. Ele prevê exclusivamente a extinção de 100% dos incentivos fiscais referentes ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Não há nenhuma compensação de nenhuma espécie. Não? Mas você pode acabar com o ticket e dar em dinheiro. Não está previsto isso? Não há essa previsão. Não há essa previsão de oferta em dinheiro e também, na verdade, há uma proibição no artigo 457, parágrafo 2º da CLT, que impede a concessão na forma de dinheiro. Né? Mas mesmo que dê dinheiro, depois manda o trabalhador embora e não dá mais dinheiro para ninguém. Né? Ele poderia ter essa armadilha, mas é pior do que se pode imaginar. O senhor me disse que isso atinge não só o Vale Refeição, o Vale Alimentação, mas também se o empresário da cesta básica, dá qualquer ajuda alimentar, ele perde tudo quanto é incentivo, é isso? Na verdade, esse substitutivo, no seu artigo 42, ele altera a lei que criou o PAT. A certidão de nascimento do PAT é a Lei 6.321, de 14 de abril de 1976. Esta lei, no seu artigo 1º, diz que o empregador pode conceder qualquer modalidade de benefício alimentar ao trabalhador e terá incentivos fiscais. Muito bem. O que é que diz o substitutivo? Ele diz que este artigo da Lei 6321 só terá validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2022, desaparece o incentivo fiscal. Então, realmente, eu diria que foi uma emenda ou uma proposta muito infeliz, porque o PAT existe há 45 anos. Passou por 10 presidentes da República. E nós queremos acreditar que, de certo, o governo atual não vai querer passar para a história como o algoz do PAT, aquele que acabou com o Programa de Alimentação do Trabalhador. Ou seja, voltar para a época da marmita, não é verdade? Exatamente, voltar para a época da marmita, ou talvez até menos do que a marmita, porque para compor a marmita é preciso ter uma cesta de alimentos. Mas esta cesta de alimentos também perderá o incentivo fiscal. Então, é algo que ameaça realmente a alimentação do trabalhador, com todas as consequências negativas. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Qual é a relação entre alimentação e acidentes de trabalho? Essa relação é absolutamente umbilical. Por quê? Por exemplo, de 2012 a 2017, o PAT cresceu cerca de 15% o número de trabalhadores beneficiados. São dados oficiais do então Ministério do Trabalho, isso tudo está disponível para qualquer pessoa que queira vê-los. No mesmo período, exatamente no mesmo período, deixaram de ocorrer 165 mil acidentes do trabalho em relação de 2017, comparando 2017 a 2012, menos 165 mil acidentes do trabalho. Quer dizer, uma coisa é trabalhar satisfeito, comer bem, né? Outra coisa é trabalhar com fome. Trabalhar com fome leva a acidente de trabalho, não é isso? Exatamente, exatamente. A desnutrição, a subnutrição,
a nutrição incorreta, a inexistência da nutrição, ela provoca acidentes de trabalho. O primeiro sintoma da subnutrição o sujeito perde, ele fica atordoado. Então, imagina um trabalhador que está, por exemplo, trabalhando em altura. Deve colocar o cinto. Se ele fica atordoado, a primeira coisa, se ele desmaia, o trabalhador que está operando uma máquina. Então, é absolutamente necessário que o trabalhador esteja alimentado para evitar o acidente de trabalho. Não é só EPI, não é só EPC, que é o equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva. Ótimo, isso tem que existir. Mas não é só isso, é preciso ter alimentação saudável ao trabalhador. O doutor Roberto, quantos trabalhadores podem ser prejudicados com o fim do Vale Alimentação ou do Vale Refeição? Hoje existem oficialmente, dentro do programa de alimentação, 22,4 milhões de trabalhadores. Isso são dados oficiais do Ministério do Trabalho e, posteriormente, da Secretaria do Trabalho, dentro do Ministério da Economia. Então, são 22,4 milhões de trabalhadores. E os micros e pequenos empresários do comércio, bares, restaurantes também, que vivem disso, né? Exatamente, exatamente. O que se verifica é que desde o início do PAT, os restaurantes populares, a comida a quilo, tudo isso foi desenvolvido com base no Vale Refeição. Os pequenos mercadinhos, o empório, o sacolão, tudo isso veio com o Vale Alimentação. O crescimento disso. Sabe-se que os restaurantes populares, cerca de 40% do faturamento deles advém do cartão refeição. Então, se isto, da noite para o dia, simplesmente se reduz drasticamente ou até desaparece, esses restaurantes vão perder aquilo que se chama de economia de escala. Eles não vão ter clientes em número suficiente para pagar o seu custo, nem o custo fixo, nem o custo variável, nem o salário dos seus empregados. E o que vai acontecer? Eles vão fechar. Mas o deputado Celso Sabino disse que eu vou compensar com uma diminuição do imposto dos restaurantes, é isso? Essa é a justificativa, essa é a explicação. Mas não adianta reduzir o imposto de renda pago pelo restaurante, porque se ele estiver fechado, ele não vai pagar nenhum imposto, não faz diferença. Precisa de alguém para comer, né? Precisa de cliente. Se não tiver cliente, ele não opera, não tem circulação, ele fecha. Então não adianta reduzir o imposto daquilo que vai estar fechado. Essa explicação não é plausível. Pessoal, vamos para a ofensiva. Essa insanidade não vai passar. Eu vou deixar na tela o e-mail do deputado. Mande um e-mail para ele, cobre dele. Não é? Ele, quando foi candidato, nunca falou que ia acabar com o auxílio alimentação. Agora ele está fazendo isso. E depois vai querer seu voto de novo. Compartilhe o vídeo, manda para os amigos, distribui para os eleitores do deputado, para os familiares do deputado. Essa insanidade não pode passar. Eu agradeço ao Dr. Roberto Bongatte, é um grande especialista em alimentação do trabalhador. Ele sempre acompanhou a comissão do Programa de Alimentação do Trabalhador e é um grande especialista em direito constitucional. É um grande aliado que nós temos. Obrigado, viu, doutor Roberto? Muito obrigado.